E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando, Gustavo, o GSS Gamers na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje um dia pro mercado fechar, sexta-feira, pra falar da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e trazer pra vocês a escalação do nosso time principal, focado em pontuação, galera. Lembrando pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhuma novidade, porque mais tarde ainda vai sair nosso time de valorização nos valores de 100 cartoletas, 110, 120 e 130, porque aqui é o canal completo pra quem quer valorizar, pontuar, tranquilo? E qualquer modificação que for ocorrer nesse vídeo sai amanhã no nosso time definitivo, junto com as nossas ligas que também vão estar na descrição do vídeo. O time definitivo, quando o vídeo sair, se já tiver saído, na descrição do vídeo você pode achar e ver quais modificações foram feitas no caso de um jogador não ser confirmado ou coisa do gênero. Tranquilo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. E toda boa escalação começa com o goleiro. E o nosso goleiro vai ser o Jean do Bahia, galera. Aí você pergunta, pô, Gustavo, por que tu tá colocando o Jean do Bahia? Não tem opções melhores? Essa rodada eu diria que tem opções mais seguras. Vamos supor, goleiro do Vasco, goleiro do Santos, o Vanderlei, o Martim. São opções mais seguras. Mas por que eu estou indo com o Jean do Bahia? Por alguns fatores. Primeiro, pela quantidade absurda de defesas difíceis que ele tem em relação ao número de gols sofridos. Uma constância de pontuações, como vocês podem ver aqui, extremamente favorável para ser colocado. 3 jogos com o SG. É um goleiro que também tem uma velocidade muito grande, ou seja, isso é muito bom também pra gente. O Bahia vai estar jogando na Fonte Nova. O Palmeiras não vem tão bem, tá um time que não tá conseguindo fazer uma quantidade tão grande de gols, apenas 7 até o momento na competição. O Bahia vem sofrendo uma quantidade até razoável de gols, 6, não é muito, mas também não é pouco. Na verdade é bem pouco, porque a maioria dos outros times estão com 5, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo. É que equilibrou muito. Só o Coxa que tá aqui com 4, mostrando uma melhor consistência defensiva. Mas muito melhor do que times como Chapecoense, que já sofreu 11, Ponte 11, Fluminense 13, entendeu? Então a perspectiva é que jogando na Fonte Nova, eu vejo, quem sabe, um SG do Jean. Se não, a chance de ele trabalhar muito ainda é extremamente grande, porque o Palmeiras precisa de resultado e vai pra cima, galera. Então, Jean, mas sempre lembrando pra vocês que Vanderlei é uma opção mais segura. Martin Silva, que vai jogar contra o Avaí, também é mais seguro. Só que jogar contra o Avaí eu sempre acho um pouco arriscado. Vou até falar por quê, porque o Avaí raramente chuta o gol. Vai, às vezes uma bola perdida ele faz um gol e aí compromete toda a pontuação do nosso goleiro. Nosso lateral vai ser o Gilberto, galera. Por que, Gustavo, tu vai de Gilberto na lateral se tu acabou de falar que a defesa do Vasco não é tão confiável e o Avaí pode fazer um gol perdido? Galera, 20 roubadas de bolas, 6 faltas cometidas, scouts totalmente positivo. Isso que ele mal conseguiu SG, porque o Vasco, se eu não me engano, é a pior defesa da competição. Sofreu 17 gols. Sim, é a pior defesa da competição, disparado, bem acima até do que o Atlético Goianiense, que sofreu 3 a menos. Então, baseado nesses fatores, o Gilberto, mesmo sem conseguir o SG, pela roubada de bola e apoio lá na frente, ele acaba compensando essa pontuação um pouco deficitária no quesito SG, que os defensores do Vasco não têm. Ao lado dele nós vamos botar Reinaldo. O Reinaldo vai ser nosso primeiro jogador. Nós vamos ter 2 jogadores aqui que vão ter uma ressalva. Por quê? O Reinaldo, quem lembra a rodada passada, ele não estava confirmado. Ele estava confirmado. Aí teve o problema com o STJD, que disse que ele não poderia jogar, e com efeito suspensivo o Reinaldo pôde jogar. O Reinaldo, ele tá podendo jogar por efeito suspensivo, porém esse efeito pode cair um pouco antes do jogo. Se esse efeito cair e ele for julgado como foi o julgamento mesmo, ele não vai poder ir para o jogo. Nessa ocasião eu escalaria Vitor Ferraz, tranquilo? É basicamente isso, mas tem uma boa chance de ele poder jogar. Se ele for jogar na Arena Condá, eu acho que a Chape é favorita contra o Botafogo, que está empatando muito. Pode ser até um 1 a 0zinho ali perdido. O Reinaldo é um jogador que faz roubada de bola, apoia muito lá na frente e as pontuações deles são extremamente seguras. Por isso ele vai estar no nosso time. Mas, se você for colocar o Reinaldo,
Fica ligado aqui no canal que no time definitivo eu vou ter certeza se ele vai ou ele não vai poder jogar. Se ele não puder, eu já tenho uma troca feitinha que é o Vitor Ferraz do Santos. Na zaga nós vamos de David Braz, galera. Santos, do meu ponto de vista, também é um dos bons favoritos dessa rodada. Ponte Preta, quando tá jogando fora do Moisés Lucarelli, tá tendo um desempenho bem abaixo. O David Braz já conseguiu 4 SG pelo lado do Santos, tá vindo nas pontuações regulares. É um pouco dependente de SG o David Braz, eu não vou mentir. Ele é. Porém, eu acredito que o Santos é um dos bons favoritos para conseguir um SG nessa rodada. Jogo no Pacaembu, o Santos bota uma torcida razoável no Pacaembu, muito maior até do que coloca na própria Vila. Claro que perde aquela atmosfera de Caldeirão, mas ganha em grito, em força de número, em história também do Pacaembu é muito bonita. E o Santos tem bom desempenho no Pacaembu, acreditem se quiser. Eu acho que no começo do ano ele estava com melhor até do que ele tinha na própria Vila. 5 faltas cometidas, 3 roubadas de bola, não é uma média tão boa. Ele sempre avança muito na frente, pode fazer um golzinho de cabeça. Não tá tão barato, mas mesmo assim acredito que entre as opções de zagueiro, que eu não vi opções muito seguras, acredito que o David Braz seja uma das melhores. Ao lado dele nós vamos colocar o Jeromito, galera. Você perguntando, pô Gustavo, tu endoidou de vez, o que é que faz tu querer colocar um defensor do Grêmio contra o Cruzeiro no Mineirão? Galera, é alguns fatores. Primeiro, o Jeromel só pontua bem. Pelo amor de Deus, olha os scouts dele, 5 jogos. Os 5 jogos que o Jeromel jogou pelo Grêmio, 5 jogos com um SG pelo lado do Grêmio. É absurdo como o esquema defensivo do Grêmio melhora quando tá Jeromel e Kahneman junto. É muito diferente. Ele tem uma quantidade de roubada de bola muito alta em relação ao número de faltas cometidas. É um jogador que sempre dá muito apoio lá na frente, principalmente no jogo aéreo. Por isso eu vou colocar ele no meu time. A média dele tá absurda. Como eu havia dito, eu não vi grandes opções de defensores. Então eu coloquei quem eu achava que era mais seguro. David Braz pelo confronto e Pedro Jeromel pela quantidade de roubada de bola e consistência que o Grêmio tem quando está jogando com ele. Outra opção muito válida, galera, era o Victor Ramos, só que como eu disse, ele e o Reinaldo podem sofrer uma sanção a qualquer momento, então eu preferi colocar o Jeromel como uma maior segurança, mas Victor Ramos é com certeza uma das boas opções. Vamos agora subir para o nosso meio de campo, que começa com Zé Rafael, galera. O Bahia é um time muito forte jogando na Fonte Nova e o Zé Rafael é aquele jogador inquestionável, não pontua mal, 17 roubadas de bola, 17 faltas cometidas. Quem assiste o canal há um pouco mais de tempo sabe que quando você tem uma perspectiva alta de roubada de bola igualada com o número de faltas, ainda é muito favorável, porque roubada de bola vale 1,7, quanto faltas cometidas só tira 0,5, ou seja, a maioria das vezes que ele vai num confronto com o jogador, ele tem empatado o número de roubada e o número de faltas, só que como roubada vale muito mais, ele acaba tendo uma média alta. É um jogador que apoia muito lá na frente, já tem 1 gol e 3 assistências e apenas 1 cartão amarelo. Jogador espetacular. O jogo não é fácil contra o Palmeiras, mas o Bahia vem mostrando uma belíssima campanha e tem perspectiva boa de vitória. Ao lado dele nós vamos de Matheus Vital, Vasco que é o grande favorito dessa rodada, jogando ainda em São Januário. O Vasco que está jogando muito mal fora de casa, só que em casa está fazendo belíssimas partidas mesmo, impondo seu jogo. É um time muito mais veloz, 2 assistências. E o Matheus Vital é aquele meio campista mais avançado. Muita gente não fala do Matheus Vital, fala mais do Douglas ou até mesmo do Jean pelas roubadas de bola, mas quem tem mais perspectiva de fazer gol é o Matheus Vital, porque é um jogador mais à frente, um jogador de velocidade, muita força, e apesar de ser um meio ofensivo, 6 roubadas de bola e apenas 4 faltas cometidas, a proporção muito boa. As pontuações dele são bem positivas, só 2 que não foram tão altas, mas isso não pesa tanto na nossa escolha, porque o Avaí fora de casa é bem fraco, galera, bem fraco mesmo. O Avaí é muito forte jogando na ressacada, agora fora de casa é muito fraco. E o Vasco jogando em casa é extremamente forte, principalmente em São Januário. Então, Matheus Vital, ao lado dele nós vamos colocar o Douglas. Eu acredito que o Douglas não possa ficar fora de nenhum time, porque é um absurdo. 16 roubadas de bola, apenas 9 faltas cometidas. O Douglas é um cara que chuta muito, galera, e isso pesa no cartola. Pô, às vezes a pessoa não entende algumas coisas do cartola, mas se um jogador fizer 10 chutes que a bola vai parar lá na arquibancada, ele vai pontuar pelo menos 5 pontos.
mesmo que aí um jogador de habilidade que tentar aquele lançamento, ele ficar errando o passe. Ou seja, você tem que entender como é que funciona algumas políticas do Cartola. E chute vale. Como o Douglas chuta muito de fora da área, isso acaba fazendo ele ter uma belíssima pontuação. As roubadas de bola dele é muito alta. Apenas um gol feito. Claro, mas ele é um volante, está jogando em São Januário. Eu acho que ainda ele tem uma boa chance. E se o Avaí vier muito fechado, que é o que tudo leva a crer, o chute de fora da área do Douglas, como o levantamento para o Luiz Fabiano, será o grande efeito de desequilíbrio para o lado do Vasco. Então, Douglas no nosso meio de campo. E agora vamos para o comando de ataque, galera, que começa com Paulo Guerreiro. Muita gente já deve estar dizendo assim: pô, Gustavo, tu é flamenguista, por que tu tá botando isso? É Fla-Flu, tu disse que não era para se colocar jogadores de clássico. Galera, quando eu digo que confrontos devem ser evitados, como evite o Fla-Flu, evite Coritiba e Corinthians, evite, vamos supor, cadê os jogos? Cruzeiro e Grêmio. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não pode escalar ninguém desse jogo. Eu estou dizendo que você não pode fazer o que eu estou fazendo aqui com o Vasco. Tipo, coloquei Gilberto, Matheus Vital, Douglas, 3 jogadores. Agora você colocar uma opção é válida. Aí muita gente pode estar me questionando: Gustavo, mas não tem outras opções melhores? Eu vou mostrar logo minhas outras 2 opções para ficar tranquilo para vocês entenderem. Minhas outras opções serão Kaique, Luiz Fabiano e o Paulo Guerreiro. Muita gente deve estar perguntando: Gustavo, por que tu não está indo com Prato? Por que tu não está indo com Prato ou com André, que são as opções mais seguras? Por alguns fatores. Primeiro, eu fui ver a defesa do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está com um ataque muito fraco, porém só sofreu 8 gols até agora na competição. Ou seja, o Atlético Mineiro leva em média por partida um gol, no máximo. Um gol no máximo. E eu fui ver a defesa do Fluminense. O Fluminense sofreu 13 gols até agora na competição. Tem um ataque forte, mas uma defesa muito fraca. Então ele sofre quase 2 gols por jogo, o time do Fluminense. Isso me faz acreditar que o Paulo Guerreiro pode ser uma bela opção. Não tô achando. E primeiro, apesar de ser mando do Fluminense, vai ser torcida mista, 50-50. Então, como a torcida do Flamengo obviamente é maior que a do Fluminense, acaba sempre a atmosfera sendo mais favorável até para o Flamengo. Paulo Guerreiro até agora, entre os centroavantes do Rio de Janeiro, que é Roger, Luiz Fabiano e Henrique Dourado, o único que não marcou o gol. Leandro Damião mostrou um belíssimo desempenho nos últimos jogos e o Flamengo mostrou um belo futebol nessa última rodada. Então, acredito que ele tem uma boa perspectiva de fazer uma boa pontuação. Além de ele ter 8 finalizações em 3 jogos, que dá quase uma média de 3, não é um jogador muito faltoso. E entre as 3 pontuações dele, uma muito alta, uma baixinha e outra sim ruim. Mas eu tô com grande perspectiva pela falha defesa do Fluminense. Ao lado dele nós vamos botar o Fabuloso, né, galera? Que se não for jogar, eu vou substituir ele provavelmente por Lucas Prato. Por quê, Gustavo? Luiz Fabiano tá com um problema renal, tudo leva a crer que ele vai jogar, tudo leva a crer. Mas como tá aqui, ele ainda tá em dúvida. Por isso que amanhã no time definitivo, se ele não for jogar, eu vou trocar ele, mas ainda estamos na dúvida. Por quê? 5 gols, 10 finalizações, o Vasco é o maior favorito. Ele tem uma média de 3 finalizações por jogo, é muito alta. 3 é média de jogador que tem pontuação muito boa. E é o que o Luiz Fabiano tem. Das últimas 4 pontuações dele, 8.9, 19, 5 e 13. Tá fazendo muito gol, 5 até agora, tá na vice-artilharia. E, para finalizar, nós vamos colocar o Kaique, que tá jogando muito pelo lado do Santos. Provavelmente tomou até a posição do Ricardo Oliveira, pegando a ponte no Pacaembu. Eu já disse do favoritismo que eu acho do Santos, principalmente pela sequência de 3 vitórias consecutivas a outra num grande clássico paulista contra o Palmeiras. De técnico não podia ser outro, né, galera? Milton Mendes, Vasco, o grande favorito dessa rodada. O nosso time ficou custando 145,56 cartoletas. Vou botar ele aqui no campinho. Ficou no gol Jean do Bahia, lateral Gilberto e Reinaldo. Lembrando que o Reinaldo, se for ocorrer alguma modificação, será a troca dele pelo Vitor Ferraz. David Braz e Jeromel. No meu campo, Zé Rafael, Matheus Vital e Douglas. Ataque Guerreiro, Luiz Fabiano, Kaique, Milton Mendes. Sempre lembrando que se o Luiz Fabiano não estiver confirmado para o jogo, a substituição para ele será Lucas Prato. Tranquilo? Então foi isso, time de 145,56 cartoletas. Sempre pedindo para você que ainda não deixou um like, papocar o like, porque ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. Também pedindo para você se inscrever no canal e ficar ligado em qualquer modificação que for ocorrer nesse time. Mais tarde ainda vai ter os nossos times de valorização. Fica bem, rumo à mitagem e valeu!